Não sejas incrédulo, mas fiel. É o que Jesus diz para Tomé neste encontro que tem com ele, depois que os discípulos haviam comentado com Tomé acerca da aparição do Cristo ressuscitado, acerca da ressurreição do Senhor. Vê se na transmissão está saindo o som, tá? Não mexa nesse cabo não, pelo amor de Deus, mantenha-se distância dele. É porque estava sem som o início da transmissão. Então, Jesus apareceu aos discípulos, nos conta o Evangelho, mas nesta aparição, Tomé não estava entre eles. Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, mas a Maria Madalena os discípulos não acreditaram. Em Maria Madalena não acreditaram. Tomé, nem mesmo ao grupo dos 11, quer acreditar no Cristo que ressuscitou, no Cristo que venceu a morte. Por isso, então, ele quase que lança como se fosse um desafio: se eu não puser as mãos no seu lado, não acreditarei. Irmãos e irmãs, Jesus aparece e, aceitando o desafio de Tomé, vai então dizer para ele: estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Meus irmãos e minhas irmãs, foi algo que foi percebido, foi sentido e experimentado logo no princípio. Os discípulos tiveram dificuldade em acreditar que Cristo ressuscitou. Os discípulos tiveram dificuldade em acreditar naqueles que disseram que o tinham visto. E assim, irmãos e irmãs, eles tiveram que vencer esta dificuldade através das aparições do próprio Cristo ressuscitado. Tomé aqui, depois de estar diante de Jesus, depois que Jesus fez a proposta para ele: estende a tua mão e toca no meu lado, Tomé vai então proclamar: meu Senhor e meu Deus. Agora ele vai passar junto com os outros a ser testemunha da ressurreição, a enfrentar a resistência daqueles que não acreditaram na sua palavra, daqueles que não acreditaram no seu testemunho. Acontece, irmãos e irmãs, que Jesus não vai aparecer para todo mundo que não crê e que não acredita. Jesus aqui vai dizer: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Sem ter me visto, acreditaram naqueles que me viram. Acreditaram naqueles que prestaram o seu testemunho. A igreja, irmãos e irmãs, se fundamenta, portanto, e se alicerça no testemunho daqueles que viram o Cristo ressuscitado, no testemunho daqueles que conviveram com o Cristo ressuscitado. Depois que da vinda, então, do Espírito Santo, depois das diversas aparições do Cristo ressuscitado, é que os discípulos não terão mais nenhuma dúvida no seu coração. E agora, nada mais poderá detê-los na realização de sua missão: testemunhar que Cristo ressuscitou. Nem mesmo aqueles que neles não acreditarão serão capazes de fazê-los os discípulos
desanimar do anúncio de Jesus Cristo. Eles se tornam, como a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos, homens corajosos, homens que anunciavam com coragem a ressurreição de Jesus, e que por este fato, a ressurreição de Jesus, estavam dispostos a tudo, inclusive a dar a sua própria vida, porque eles já tinham a certeza: Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, e em Cristo cada um também se torna vencedor, em Cristo cada um também se torna aquele que vence o pecado, aquele que vence a morte. Irmãos e irmãs, queria voltar novamente para esta palavra que Jesus diz aos seus apóstolos, e agora vou me deslocar um pouco mais para perto aqui do quadro de Jesus misericordioso, pois esta palavra vai se aplicar também a nós nesta realidade. Jesus, como que censura ou dá um castigo ou dá uma palavra mais dura para Tomé, dizendo: não sejas incrédulo, mas fiel. Acredita naqueles que me viram. Acredita naqueles que testemunharam. Irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a festa da Divina Misericórdia. Jesus que apareceu a uma freira polonesa de nome Faustina, pedindo a ela para que ela difundisse na igreja a devoção à Divina Misericórdia. A devoção a esta imagem que ele mesmo pediu que fosse feita a sua pintura e a sua inscrição embaixo: Jesus, eu confio em vós. Irmãos e irmãs, a dificuldade que os apóstolos tiveram em acreditar nos relatos de quem viu o Cristo ressuscitado também se aplica a esta realidade de Jesus misericordioso. Há aqueles e aquelas que não acreditam, não faz parte até e nem são obrigados também até mesmo a acreditar, porque isto não faz parte do depósito da fé, já que se trata de uma revelação na igreja que a gente chama particular. Jesus aparece a esta freira, Santa Faustina, e pede que ela difunda a festa da misericórdia em toda a igreja. Santa Faustina sente o peso da sua pequenez. Quem sou eu para fazer com que toda a igreja celebre uma festa da Divina Misericórdia? Não que ela não acreditasse em Jesus que lhe aparecia. Era o peso de sua pequenez que fazia muitas vezes ela não acreditar que esta festa seria estabelecida para toda a igreja. Porque, irmãos e irmãs, trata-se também de uma regra espiritual. Quanto mais santo, mais pecador se sente. Quanto mais santo, mais pecador se sente. Aí a gente poderia às vezes até dizer o contrário também. Quanto mais pecador, mais santo se sente. Porque às vezes chega para a confissão e diz: padre, eu não tenho pecado não. Depois de 5 e 10 anos. Ave Maria, misericórdia. Já está mentindo aí. Já encontrei um pecado. Nos santos a gente vai encontrar, quanto maior a santidade, mais eles sentem o peso do pecado. Quantas vezes Santa Faustina buscava a confissão? Quantas vezes Santa Faustina se confessava por mês, porque ela sentia o peso do seu pecado? Isso é fruto da santidade também. Sentir o peso do pecado, sentir a sua própria pequenez. E ela então vai assim
desempenhar esta missão, tendo que Jesus misericordioso insistir com ela: esta obra não é tua, esta obra é minha. Tu és apenas um instrumento. Meus irmãos e minhas irmãs, a obra, quando é de Deus, Ele usa instrumentos. Instrumentos pobres, instrumentos limitados, instrumentos pequenos. Porque é aí, na pequenez, na fraqueza e na limitação, que o poder de Deus se revela e se manifesta. Lembremos aquela palavra de São Paulo, quando ele diz: quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte, porque a força de Deus age em mim. Santa Faustina sentia o peso de sua pequenez, sentia o peso do seu pecado, sentia a grandiosidade desta missão, pedir que na igreja toda, em todo o mundo, uma festa da divina misericórdia fosse celebrada. Ela falou inicialmente lá para as suas freiras, as freiras não levaram muito a sério, que ela tinha aparições de Nosso Senhor. Depois ela falou com o seu padre confessor, o padre confessor acreditou, pediu então, foi dando instruções e orientações a ela, acerca de como ela deveria conduzir também estas revelações, e foi assim, indo e vindo, que Santa Faustina não acreditava muitas vezes até que esta devoção seria estabelecida, devido à grandiosidade daquilo que o Senhor pedia e da pequenez que ela sentia nela própria. Irmãos e irmãs, passaram-se os anos, Santa Faustina morreu, depois esta obra da Divina Misericórdia começou a se espalhar pela humanidade, começou a ser difundida, os milagres começaram a acontecer, a imagem provocou, causou diversas curas, conversões e milagres, e diante das curas, das conversões e dos milagres, não se podia negar que esta era uma obra que vinha da parte de Deus, que vinha da parte do Senhor, que era, portanto, desejo de Jesus, por causa dos milagres que se realizavam através da imagem, que era de fato o desejo de Jesus, que esta festa fosse estabelecida em toda a igreja. Irmãos e irmãs, não estamos nem há 100 anos das manifestações e das aparições de Jesus a Santa Faustina. E a festa já está estabelecida na igreja. E a festa já é celebrada em toda a igreja. E o quadro já se tornou conhecido em todo o mundo, para mostrar a nós que hoje conhecemos a história, como Jesus age através da pequenez das pessoas. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Bem-aventurados os que acreditam no Cristo misericordioso, sem ter tido uma aparição sequer dele. Acreditando que ele de fato apareceu para aquela freira lá naquele convento na Polônia. Assim como bem-aventurados são aqueles que acreditam no Cristo ressuscitado, no testemunho que deram os apóstolos, no testemunho que deu aqueles que viram o Senhor, aqueles que falaram com o Senhor, aqueles que conviveram com o Senhor. É preciso, portanto, irmãos e irmãs, dar o passo da fé, acreditar naqueles que viram, acreditar naqueles que testemunharam. E claro, Deus deixa a sua assinatura. Não é qualquer pessoa que sai dizendo que está vendo Jesus, que está vendo a Virgem Maria, que agora a gente vai acreditar e vai seguir atrás. Deus dá os seus sinais. E os sinais de Deus são sobretudo as curas e os milagres que Ele faz. Porque ali, numa cura e no milagre,
Deus está colocando a sua assinatura. Quando a ciência não consegue explicar uma cura, quando a ciência não consegue explicar aquele milagre, ali é a assinatura de Deus. É Deus dizendo: aqui sou eu estabelecendo o meu poder, aqui sou eu manifestando que isto de fato é verdade. É assim, irmãos e irmãs, que a igreja inclusive faz para canonizar as pessoas. Hoje, inclusive, seria o dia da canonização do beato Carlos Acutis em Roma. Em razão do falecimento do Papa Francisco, a canonização foi cancelada. Mas, irmãos e minhas irmãs, toda e qualquer canonização, para que ela aconteça quando não é por martírio, precisa de 2 milagres: um milagre para a beatificação, um milagre para a canonização. Por quê? Porque a igreja vê no milagre um sinal de Deus, um sinal de que Deus está querendo que de fato se reconheça a santidade daquela pessoa. Quantos milagres foram alcançados através da imagem de Jesus misericordioso? Quantas conversões aconteceram através da recitação do texto da Divina Misericórdia? Mais do que isso, quantas almas se salvaram através da recitação deste texto, que o próprio Jesus pediu que se rezasse junto aos doentes e especialmente aos agonizantes, que se rezasse naquele leito de dor, naquele leito de morte, por aquela pessoa que estava entre a vida e a morte, para que Jesus, na sua infinita misericórdia, viesse abraçar aquela alma, viesse lhe conceder o seu perdão. E quantas almas Santa Faustina conseguiu salvar ainda em sua vida, através da recitação do texto da misericórdia. Ela, inclusive, nos relatos que temos da vida dela, ela tinha também o dom da bilocação. O que é o dom da bilocação, padre? É a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela se encontrava lá no convento com as freiras e em determinada ocasião se viu ela também no leito de morte de alguém. E ela estava lá rezando o texto da misericórdia para alcançar a alma daquela pessoa que estava agonizando e que estava morrendo. E depois, então, foi-se constatado que ela tinha também o dom da bilocação. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo, lá no seu convento, de onde ela não podia sair, mas estava também indo aonde tinha pessoas agonizantes, para que ali ela pudesse rezar o texto da misericórdia e rezando alcançasse a salvação daquela alma. Irmãos e irmãs, sejamos, portanto, pessoas de fé. Que Cristo não diga para nós aquilo que ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. Acredita. Se você não viu, acredita em quem viu. Temos os milagres, temos as curas, temos as transformações, temos as conversões. Isto é sinal de Deus, de que a gente pode acreditar que esta é uma obra que vem da parte dele. Hoje, no final da Santa Missa, logo em breve, estaremos escutando o relato também aqui de uma graça e de uma cura alcançada através da Divina Misericórdia. É o poder de Deus agindo, é o poder de Deus se revelando, é o poder de Deus se manifestando na nossa limitação, na nossa pequenez, no nosso pecado. Que Deus, então, nos conceda a graça de acreditar, nos conceda a graça de crer. Bem-aventurados os que creram sem ter vistos. Que nós sejamos estes bem-aventurados, que acreditam no amor de Deus, que acreditam na misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus para Tomé e que diz também para cada um de nós, para que possamos refletir. Não sejas incrédulo,
mais fiel. Bem-aventurados os que creram sem terem visto.